A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais uma semana de Cresce SC, o nosso podcast de comunicação e liderança. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caert, e hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, a tributação e estratégia empresarial, além de, claro, comunicação e liderança. Eu recebo aqui no estúdio o Paulo Reales, que é CEO da Sterling Corp e sócio fundador da Advocacia Reales. Paulo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, Melina. Para todos os ouvintes, prazer conhecê-los e espero que seja um bom podcast. Com certeza vai ser. Bom, Paulo, vamos começar um pouquinho falando da tua experiência, né? O Paulo é advogado, é mestre em Direito Tributário Internacional, mestre em Controladoria e Finanças, especialista em Direito Tributário e em Direito Criminal, Financeiro e Tributário. Paulo, são 18 anos de experiência. Como é que foi a tua trajetória? Como é que foi a tua escolha pelo direito e até chegar no tributário? Eu costumo dizer que eu tive um pouco de sorte na vida, porque meu primeiro estágio, quando entrei na faculdade de Direito, foi em tributário. Então eu não escolhi o tributário me escolheu. Eu pleiteei várias vagas e, por algum motivo, o Dr. Maurício Pernambuco Salim, que foi meu primeiro chefe, meu mentor, ele me escolheu para, vou tutoriar esse menino, ele tem potencial, e aí caí no estágio tributário. E aí, uma vez que você começa no tributário, você começa a perceber que é um mercado que tem contadores, tem advogados, tem economistas, tem financistas. E nessa trajetória eu acabei migrando por tudo, né? Passei por escritórios de advocacia, passei por grandes empresas de auditoria, então sou um ex-Big Four. E isso me levou dentro dessa trajetória e eu nunca saí. Então nunca fiz nada diferente disso. E é uma área que para quem olha de fora, ela é difícil, né? Eu acho que tem um pouco também de como é construída a carreira do jurista, né? O direito tributário você vai ter na faculdade no último ano. Então você passou 4 anos e meio estudando textos e lei e de repente querem que você faça cálculo. Então eu acho que causa um pouco de aversão para o jurista tradicional para trabalhar no direito tributário. E do outro lado, na parte fiscal das empresas, o contador é quem mais tem esse contato, né? Desde o começo da faculdade, porque é contabilidade, né? Essa parte de auditoria. Então, para o advogado, que tem mais facilidade com as humanas e não com as exatas, acaba causando um pouco de aversão, mas é uma área muito necessária, né? Qualquer relação contratual, empresarial, você paga imposto, então ela tem uma fundamental importância para qualquer sociedade. Exatamente. É um desafio, né, para as empresas, essa parte tributária, principalmente para quem não é tão afim com essa área. Então, assim, no nosso cenário atual tributário, qual é o principal desafio para os empresários? Eu acho que o nosso principal desafio é que a nossa regra tributária ela é muito complexa. A nossa regra aí já tem, como geral, mais de 40 anos. A nossa Constituição tem aí pouco mais de 30 e poucos anos. Mas ainda assim não ficou claro para o mundo que a nossa regra é muito específica brasileira. Então o mundo adota, por exemplo, nos indiretos, né, os tributos sobre consumo, o que chama-se de VAT. Então você pega o preço de uma mercadoria sem imposto, depois que você compra ela na loja, adiciona seu imposto. E o Brasil tem uma lógica inversa. O Brasil deixou plurifásico a nossa tributação. Então ela começa desde a fábrica, a extração, e depois na montagem, depois na distribuição, depois no atacado, depois no varejo, cada um com uma tributação específica. E essa complexidade eu acho que ela é muito difícil hoje para todos os empresários. Soma-se a isso, a gente acabou de aprovar uma reforma tributária. Então, eu acho que o mercado ainda nem conseguiu assimilar a regra antiga e agora vai começar tudo de novo, uma regra nova. Então empresas, por exemplo, que já parametrizaram suas ferramentas, que passaram anos tentando estruturar a regra atual, vão ter que mudar e vão ter que fazer de uma forma diferente, uma apuração diferente, um pagamento diferente. Então, continua complexo, talvez fique um pouco mais do ponto de vista até que a gente consiga ver o mundo, a gente se adaptando às regras do mundo e isso tornando-se mais parte do dia a dia. Tem muita diferença do direito tributário brasileiro para o internacional? Muita diferença, mas muita mesmo. Desde a parte de como apura, de como calcula, de quais tributos existem, né? O Brasil é um dos países que mais nomenclaturas de tributos existem. Também a forma de arrecadação dos estados, uma coisa que a gente fala pouco até na reforma, né? O Brasil ele centraliza tudo em Brasília, então a gente paga para Brasília e Brasília redistribui nos estados. Isso é uma coisa que existe só no Brasil, esse federalismo. Totalmente diferente dos Estados Unidos, né? Que o que é da federação você paga para a federação, o que é do estado você paga para o estado, o que é do município você paga para o município.
Então, essa forma de arrecadação também é muito diferente no Brasil. Então, sim, eu que trabalhei muitos anos em Big Four, era difícil explicar para o investidor estrangeiro como era a tributação no Brasil. E continua difícil, tá? Conta um pouquinho pra gente, pra quem tá nos ouvindo, essa questão do Big Four. O que seria isso? Legal. O que é? Bom, Big Four são as 4 maiores empresas de auditoria do mundo, né? A KPMG, a Price, a Ernst e a Deloitte. Então, por isso que é conhecido como Big Four. Essas consultorias estão em praticamente todos os países ocidentais e todos os países que tenham algum nível de compliance. E essas são as empresas autorizadas, entre aspas, no mundo, a auditarem as maiores empresas. Então, empresas listadas na bolsa, elas têm o brasão de confiança para o mercado. Ou seja, se ela carimbou um balanço, quer dizer que esse balanço ele é bom. E essas empresas consolidam, né, os maiores contadores, os maiores advogados, os maiores economistas do mundo. Então, é uma passagem importante. Ter isso no currículo, né, ter essa experiência, ela é importante. Óbvio, só que esse é um tipo de serviço geral, né? É um que serve para qualquer empresa. Hoje eu estou muito mais dedicado no que é aquilo tailor-made, né? Feito especificamente para as empresas, então um modelo mais boutique. Então um jeito diferente de pensar a operação, mas isso são as empresas Big Four. Bom, e nessa tua experiência toda, né? Hoje tu tens um serviço premium, daqui a pouco a gente já vai falar um pouquinho da Sterling, mas existe muita diferença de planejar a parte tributária de uma grande empresa e de um negócio em desenvolvimento. Tem essas questões, ou existe uma forma de, não, o que se aplica para uma se aplica para outra? Essa é uma boa pergunta, porque as muito grandes empresas, elas têm uma pressão de resultado muito grande. Então, elas acabam investindo muito no planejamento tributário. E uma empresa pequena, não é porque ela é pequena que não mereça o mesmo nível de atenção tributária, mas às vezes uma empresa pequena pensa, eu não vou montar um centro de distribuição avançado num estado com benefício fiscal, porque isso não é para mim. E o que a gente tenta hoje no nosso trabalho, né, desenhado, é mostrar para o empresário pequeno, para o médio, que sim, interessa para ele também, há formas dele economizar, ele não precisa ficar refém das grandes, né? Ele pode fazer o seu próprio planejamento, isso tem muito a ver com o resultado da companhia. Então, às vezes, o cara está com aquela pressão de compra, de caixa, e não está vendo que ele poderia ter uma economia na parte de impostos, e isso vai gerar margem para o negócio dele. Então, eu diria que, assim, não tem diferença para uma grande ou para uma pequena serve, mas eu vejo muito mais as grandes, muito grandes, pensando nisso como uma torre de decisão. E os menores, às vezes, aceitando, essa é a minha carga, eu tenho que ficar dessa forma. Então, para os pequenos e médios, eu recomendo que façam estudos tributários, né? O Brasil é um dos países que, consolidado, tem a maior carga tributária do mundo. E não só é a carga alta para aplicar, ela é difícil interpretação. Então, muitas vezes você está com uma carga um pouco mais alta do que poderia, porque a sua interpretação do que está escrito, ela está equivocada. E é uma área tão complexa que, pelo teu currículo, a gente já vê, né? Que não dá para parar na universidade, tem que ter, além de a parte de experiência, a parte de estudo também. Foi uma coisa que tu sentiu necessidade ao longo do tempo? Esse é um bom ponto, né? A academia, ela prepara você não só para o que está escrito, mas para pensar se o que está escrito mesmo. Então, eu acho de fundamental importância a academia. Eu vou ter que me dedicar mais aos estudos, né? Porque a reforma tributária está aí. Então, praticamente tudo que eu aprendi sobre PIS, COFINS, IPI, ISS, ICMS vai se perder, porque são novos tributos, uma nova forma de arrecadação, uma nova legislação complexa. Então, veja, as relações são dinâmicas, né? Vou te dar um exemplo aqui de algo que era inócuo, né? A gente não tem no Brasil uma tributação sobre os meios digitais, porque não existia. A nossa legislação é de 60, então não existia na internet. E aí vieram os serviços em nuvem, o streaming, e você vem com tecnologias que a nossa regra não estava preparada para isso. Então, durante muitos anos, o Brasil tentou adaptar a regra antiga às relações comerciais novas. E isso gerou um debate tributário grande, porque não serviu, não empacotou bem. Então, o Brasil, percebendo essa necessidade, saindo um pouco da vanguarda da legislação anterior, passa a dar tratamentos novos até para cobertar essas novas operações. Um outro mercado totalmente novo que no Brasil começou em janeiro, regulado, são as bets, né? O jogo eletrônico. As bets têm uma regra totalmente própria tributária, começou a viger em janeiro, não existia em dezembro de 2024. Então veja como, porque o mundo está inovando constantemente,
o tributário também precisa se redesenhar para cobertar a incidência sobre esses novos negócios que vão se criando. Daqui a pouco vão criar um imposto sobre foguetes que dão ré e vai acontecer de alguma forma, mas a tributação ela vai tentar atingir o máximo de operações comerciais, até porque senão as pessoas largariam os contratos antigos, né? E fariam só contratos novos nos modelos novos que a tributação não alcança. E o profissional tem que estar pronto para isso? Tem que estar muito pronto para isso, até porque o core das empresas não é esse, né? Uma empresa que está hoje olhando para fazer uma companhia de apostas online, ela não está olhando o quanto é a tributação no Brasil, ela está olhando o core dela, que é fazer a aposta online. Então, o tributarista perfeito, na minha percepção, é aquele que entende de contabilidade, é aquele que entende de cálculo e é aquele que entende de legislação. Esse é o profissional completo do tributário que tem que estar constantemente atualizado. E agora conta pra gente um pouquinho sobre a Sterling, como é que ela surgiu. Ela surgiu em 2021, um ano que muitas empresas ainda, ou na verdade pelo teu currículo, né, a partir de 2021, mas foi um ano que era difícil, né, a gente estava passando pelo auge da pandemia, então conta um pouquinho pra gente como foi essa situação. Até aproveitando a temática de empreendedorismo, né, muitos dizem quando chove alguns choram e outros vendem guarda-chuva. E o que eu percebi na pandemia, eu percebi no meu mercado, né? Porque eu já era sócio de consultorias tributárias, eu já estava inserido há muito tempo, né? Eu já tinha aí quase 15 anos de tributário. E eu percebi que a pandemia, o governo veio com postergações de impostos, ninguém discutiu a regra as it is, e a gente teve um fato do príncipe, né? Algo totalmente inesperado, que foi uma pandemia. E eu vi pouco movimento entre as consultorias. E eu já tinha um desejo meu de empreender, de trabalhar de uma forma diferente. Eu vejo o mercado trabalhando todo muito parecido, né? Então, as Big Four, como eu mencionei com você, as boutiques tributárias, todas trabalham de um mesmo jeito, atacando cada um pedaço específico. E eu pensei naquele momento de pandemia, né? Eu estava em casa, trabalhando à distância, longe do meu cliente, longe da minha equipe. Eu pensei, cara, tá errado, a gente não podia ter parado, né? A gente não podia ter tirado o pé, porque as operações estão aí, as empresas estão precisando, o desespero de caixa de algumas das empresas é ainda maior. E foi que eu pensei, cara, a única forma de eu não parar um trabalho, independente do que vai acontecer no mundo, eu estar preparado, é com tecnologia. Então eu preciso construir um robô que faça isso. Eu nem entendia nada de tecnologia, não entendia nada de inteligência artificial e me propus a construir isso. Então a gente desenvolveu aí dentro da nossa equipe uma área de TI. Começamos já com essa mentalidade, a gente tem que desenvolver um algoritmo, e em 21 a gente registrou e patenteou a única tecnologia IA de revisão tributária que se tem conhecimento no país. E como eu te disse, né, foi uma aventura porque podia ter dado errado, mas empreender é isso, né? Empreender é você olhar o seu sonho, comprar os riscos e ir para cima dele. E graças a Deus deu muito certo. Inauguramos aí essa semana a nossa unidade aqui em Santa Catarina, um estado muito promissor do ponto de vista empreendedor, né? Tem um pouco de filosofia europeia também aqui, né? O comercial, o empreendedor, tem o alemão, tem o italiano. Então, a gente vê muito semelhante à nossa filosofia, por isso a gente fez questão de abrir uma unidade aqui. A gente já tem bastante cliente aqui no Sul, e uma forma também de continuar atendendo eles de forma personalizada, né? Estar aqui vivendo os problemas que eles vivem, entendendo o ecossistema que eles estão inseridos, entendendo o consumidor dele. Então foi isso, foi a realização de um sonho de fazer diferente, algo que tinha um status quo, e hoje posso dizer que a gente tem um mar azul para navegar, porque só nós trabalhamos dessa forma, aplicando a tecnologia e não mais vendendo o Paulo consultor, o currículo do Paulo como uma pessoa capacitada no tributário. Hoje a gente pegou o cérebro do Paulo, colocou numa tecnologia que está muito à minha frente, porque sai uma legislação, sai uma jurisprudência, ela já sabe, ela já está atualizada, e eu ainda preciso ler e me adaptar, então é tudo muito mais rápido, né? E como é que é agora liderar, né? De diversos pontos, tendo em São Paulo, aqui em Santa Catarina, manter isso tudo funcionando. Como é que é para ti, na tua pele, né? Essa parte da liderança. Excelente pergunta. Eu que sou um cara acadêmico, tenho focado muito em cursos, né? No sentido de tecnologias ágeis, formas de liderar, formas de dar eficiência ao dia a dia, porque é o que a gente faz para o nosso cliente, a gente dá eficiência tributária, acho que a palavra é performance, né? Só que a gente também precisa performar, né? Como empreendedor, empresário, né? Eu também preciso performar. Então, o que a gente faz é trazendo pessoas qualificadas. Eu não vejo outra forma de liderar, senão você também trazendo para perto de vocês pessoas que possam fazer isso. Então,
A gente tem várias áreas, então a gente está em Campinas, está em Fortaleza, está em Cotia, está em Joinville, está na Faria Lima, em São Paulo. Todas as áreas, todos os nossos core business têm líderes experientes com um currículo invejável. E não tem jeito, trazer talentos é a forma da gente continuar inovando e continuar trazendo um empreendedor que tem isso dentro dele para empreender no nosso negócio, e a gente continuar se desenvolvendo e ampliando negócios e ampliando a nossa carteira de clientes. É a única forma que eu vejo de liderar hoje. Eu sinto um pouco de falta de estar no corpo a corpo com o cliente, gostaria de fazer mais, ainda faço, mas não são todos que eu consigo estar no corpo a corpo. A consultoria clássica não me deixou, apesar de eu fazer o trabalho de forma distinta. Então é isso, é evolução, né? O empreendedor tem que estar preparado. Se eu só tivesse parado como em 21, desenvolver uma tecnologia e vou vendê-la, eu ainda estaria com um escritório, indo cliente a cliente, e a gente talvez não estaria na expansão que a gente está. Então a gente tenta continuar inovando e tenta continuar trazendo coisas novas e tenta estar próximo do cliente, entendendo, né, o problema dele, a dor dele, para a gente oferecer as soluções. Então hoje é isso. E vocês trabalham de forma híbrida? A gente manteve o híbrido até por uma questão de... Alguns clientes gostam de ter o profissional próximo, então a gente tenta fazer híbrido, mas a maior parte a gente está fixo no escritório. Então a gente tem uma escala de 4:1, o colaborador pode escolher o dia da semana que ele quer ficar em casa, e obviamente a gente tem um cronograma bem definido sobre isso, né? Mas também há profissionais que preferem trabalhar presencial. Eu sou um que gosta de estar presencial, mas a gente tem vários perfis, né? Porque são várias gerações. A gente tem a geração Z, a gente tem a geração Millennials, a gente tem muitos níveis de idade na empresa, então cada perfil se adequou de uma forma, mas a gente tem trabalhado ainda no regime híbrido. E isso é muito legal porque permite, como vocês estão em várias sedes, várias cidades, também entender um pouquinho da cultura de cada local para conseguir atender o cliente de uma forma mais personalizada ainda, né? Excelente ponto. A gente começou a expansão muito mais pensando como atender o cliente. Mas, curiosamente, quando a gente está próximo do cliente, a gente contrata alguém da região que tem o perfil do cliente. Então, por exemplo, a nossa unidade de Campinas, que é muito forte para atender o agro, é um pessoal que está mais em campo no cliente, que é totalmente diferente da nossa equipe da Faria Lima, que costuma atender as financeiras, os fundos de investimento, que gostam de trabalhar mais à distância. Então, sim, a gente acabou absorvendo diferentes culturas, né? Essa miscigenação de perfis que a gente traz oxigena o negócio, né? Então, acho que acabou sendo um plus não esperado para atender melhor o cliente. Excelente ponto na questão de comunicação, ter alguém da região, porque às vezes para a gente é uma coisa, mas para a região é outra. Perfeito. E isso auxilia na forma de comunicar também. Sim, a gente optou por fazer uma expansão do ponto de vista de marketing próximo do cliente para que ele veja a Sterling de uma forma diferente. A gente não faz prospecção ativa, cold call, a gente não aborda o cliente tentando vender um produto. Eu não sou vendedor. Apesar de eu ter um core comercial bom, eu não sou um vendedor. Então, a melhor forma de mostrar para o cliente que a gente tem uma solução para ele é estar perto dele. Tá mostrando para ele o quão importante a gente pode ser no negócio. E uma forma de fazer isso é você estando do lado dele, trabalhando com pessoas que ele conhece. Então, eventualmente um sócio nosso que já trabalhou com ele, vai ouvir melhor. Eventualmente um funcionário nosso que tenha pessoas que ele estudou ou trabalhou em posições-chave. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que a gente trazer a nossa tecnologia para a cultura local foi a melhor forma de expansão do nosso negócio. Poderia ter sido totalmente diferente. Uma sede, São Paulo, força de venda. É uma forma de trabalhar. Eu não gosto. Eu, se fosse o cliente, não gostaria de ser abordado dessa forma. Então a gente pensou melhor e a gente primeiro se posiciona localmente, trabalha território, vê o que a gente pode oferecer e aí deixa que o próprio mercado se adapta, entende o que a gente faz, absorve e vê se é necessário ou não. E olhando de 2021 para cá, era o que esperavas? Superou outras expectativas? Como é que tá essa... Olha, os meus sócios falam que eu sou um otimista. Eu nunca esperei ser pequeno. Mas eu vou ser muito sincero, eu não esperava crescer na velocidade que a gente cresceu, até pelo momento econômico. Então, quando eu assumi o desafio de fazer a Sterling, eu tinha dinheiro para investir na tecnologia, investimos pesado, e tinha a garantia para o meu primeiro sócio, que foi meu sócio de TI, o Túlio, 1 ano de remuneração para ele ficar tranquilo. Era o que eu tinha no bolso, era o que a gente podia fazer. Começamos em 2 pessoas. Hoje a gente está em quase 100 pessoas. Então, em 4 anos e meio, né, porque se a gente pegar a database lançamento, registro da tecnologia, não foi janeiro de 21, ela aconteceu um pouco mais para frente. Então, a gente vai completar 5 anos ainda e
olhando em perspectiva, a gente está muito à frente da onde eu achei que a gente estaria neste momento. Mas a gente ainda está um pouquinho longe da onde eu quero chegar quando a gente completar 10 anos. Ah, excelente. A gente está chegando ao fim do nosso podcast, Paulo, e eu já tinha antecipado. Eu gosto de pedir para o nosso convidado deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, principalmente para se inspirar, né? Então, fica à vontade de compartilhar a tua mensagem com a gente. Obrigado, Milena. Eu até peguei aqui no celular para ser justo a frase, porque ela não é minha, mas é do meu maior ídolo, que é o Ayrton Senna. E a frase é a seguinte: seja você quem for, seja qual for a sua posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chegar lá, de alguma maneira você chega lá. Eu acho que essa frase do Ayrton Senna traduz o espírito do brasileiro, né? Porque pra gente tudo é um pouco mais difícil, né? Parece que pra gente a coisa não é simples, né? E ele é o Ayrton Senna da Silva, né? Ele é conhecido como Ayrton Senna, mas é Ayrton Senna da Silva. Então, um brasileiro que perseverou, que trabalhou e que se esforçou. E eu tenho isso comigo, assim, por mais que algumas coisas eu tenha dado sorte, como cair no tributário cedo, as coisas também não vieram fáceis e tudo foi feito com muita dedicação e amor. Então, eu nunca foquei no resultado dinheiro, eu sempre foquei em fazer o meu melhor. E isso levou onde a gente está hoje e continua sendo a nossa filosofia de vida. Obrigada, Paulo. E eu quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui pela sua rádio preferida e também pelo YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.